A verdade sobre bancos centrais e ciclos econômicos. Praticamente todo o país do planeta tem um banco central, e eles vêm causando mais mal do que bem. Mas, por alguma razão, quando discutimos o assunto, descobrimos que ele está envolto em uma cortina de fumaça. Isso não precisa ser assim. Bancos fornecem serviços essenciais em uma economia de mercado. Quando o governo cria um banco central, ele distorce tudo. Para entender os problemas com um banco central, primeiro nós temos que compreender o que os bancos deveriam fazer em um livre mercado. De forma simples, bancos coordenam os planos das pessoas, os planos dos poupadores e dos consumidores. Como todos nós sabemos, quando alguém coloca o seu dinheiro no banco, ele fica disponível para que um empreendedor pegue emprestado. Mas a atividade bancária não é apenas sobre dinheiro mudando de mãos. Nós temos que nos aprofundar um pouco mais. Esse dinheiro representa algo, que é a possibilidade de consumir bens e serviços. Se você tem R$1, você pode comprar um doce. Se você não tem, não pode. Isso significa que, quando alguém poupa dinheiro e coloca em um banco, ele está escolhendo deixar de consumir e permitir que alguém consuma no seu lugar. Por que essa coordenação é importante? Porque em qualquer momento, sempre vai haver apenas uma certa quantia de bens e serviços na economia. E, se os nossos planos não estiverem coordenados, não existe maneira de sabermos quais projetos poderão ser realizados. E é por esse motivo que projetos empresariais são tão influenciados pela taxa de juros, que é o valor de quanto custa o dinheiro emprestado. Em um livre mercado, as taxas de juros são determinadas pelo equilíbrio entre os poupadores e os consumidores. Quanto mais as pessoas economizam, mais dinheiro fica disponível para ser emprestado e mais baixo é a taxa de juros. Quanto menos pessoas poupam, menos dinheiro fica disponível para ser emprestado e a taxa de juros sobe. Quando o crédito é caro, apenas os projetos muito seguros são financiados. Se o crédito é barato, empreendedores podem começar projetos de longo prazo ou arriscados. Mas lembre, a atividade bancária não se resume a papel mudando de mãos. Quando um empreiteiro precisa de dinheiro para construir um prédio, não é do papel que ele precisa. Ele quer o que o papel representa, bens e serviços para serem consumidos no curto prazo. E tem mais, ele não precisa só de concreto e aço para levantar o prédio. Ele também vai precisar de comida, abrigo, carros, roupas, serviços de saúde e muitos outros bens e serviços para os seus empregados. Os operários, obviamente, não serão pagos em comida e roupas. Eles recebem dinheiro. Mas o dinheiro representa todos os bens e serviços que podem ser comprados com ele. Então aqui está o ponto-chave. Quando alguém poupa o seu dinheiro, isso significa que ele não está consumindo um bem ou serviço, fazendo com que se torne possível que outras pessoas consumam com seu dinheiro enquanto elas empreendem, assim como o operário da construção que deseja ter bens e serviços enquanto trabalha. Isso funciona dessa forma fina e elegante em um livre mercado. Mas nós não temos um livre mercado. Ao invés disso, esse sistema fica de ponta cabeça quando o governo intervém. Lembra da taxa de juros? Bem, quando os bancos centrais se metem nela, ela deixa de representar o equilíbrio entre os poupadores e os consumidores. Na verdade, os bancos centrais intencionalmente baixam a taxa de juros para estimular a economia. Como eles fazem isso? Criando mais dinheiro que eles injetam na economia. E claro, quando as taxas de juros estão artificialmente baixas, a economia tende a se expandir. Bancos emprestam mais, empresas fazem projetos mais arriscados e de longo prazo à medida que se expandem. Mas infelizmente, muitos desses empréstimos revelam maus investimentos. E a expansão é destinada à recessão desde o começo. Por que isso acontece? Diferente de um livre mercado, onde uma pessoa poupa para outra poder consumir, empréstimos que não têm poupança acabam com ambas as partes tentando consumir ao mesmo tempo. O economista lendário Ludwig von Mises chama isso de sobreconsumo, e ele diz que isso pode levar a todo tipo de problema. Por exemplo, se um mestre de obras calcula que precisa de 10.000 tijolos para começar uma nova construção, mas ele só dispõe de 1.000 tijolos, ele está destinado a fracassar. E vai ser inevitável entrarmos em recessão quando todos os tijolos acabarem. Isso é o que acontece quando bancos centrais baixam artificialmente as taxas de juros. Muitos empréstimos são concedidos, excedendo a quantidade de poupança real na economia. Esse excesso vai ser destinado ao fracasso desde o começo.
Uma vez que a economia começa a entrar em crise por causa dessa expansão artificial, só existe uma consequência: uma recessão. Todos esses projetos destinados ao fracasso têm que ser liquidados, assim como os maus empréstimos. Infelizmente, os bancos centrais não deixam isso acontecer. Em vez disso, eles geralmente criam mais dinheiro e baixam mais ainda as taxas de juros. Eles simplesmente jogam gasolina na fogueira e fazem a crise ficar muito pior. Pense nisso. Se tudo o que fosse necessário para ser rico fosse alguns papéis com números neles, nós poderíamos resolver todos os problemas econômicos da humanidade com algumas impressoras. Mas governos vêm fazendo isso ao longo da história e não vem funcionando. Hoje, a maior parte dos países tem bancos centrais, mas os princípios econômicos continuam os mesmos. Nós todos estaríamos melhor se a delicada dança entre os poupadores e os consumidores ficasse sem a interferência dos bancos centrais. Para aprender mais sobre economia, visite o site portallibertarianismo.com.